Alô, telespectador amigo, um abraço. Estamos chegando com o seu programa, aquele que você mais vê e mais gosta, isso basta para nós. Para você que está ao vivo conosco, 11h31 desta quinta-feira, dia 18 de agosto, quinta, 18 de agosto, 11h31. Para você da reprise, a nossa grade tem andado muito bem, 22h31 caminhando para 32. Para você da madruga. E como tem gente na madruga, então tem gente que gosta de ver o programa de madrugada. Depois vai dar aquela dormidinha legal. 1h02. Muito obrigado. O quê? 17 de agosto hoje. Hoje é 17? É. Então já está valendo para uma da madrugada. Você do dia 18 de agosto. Você do dia 18 de agosto, um grande abraço. E para você que está ao vivo conosco, ainda no dia 17 de agosto. Muito bem. Olha, tivemos a Copa do Brasil ontem nas suas duas primeiras partidas das semifinais da competição. No Rio de Janeiro, o Botafogo recebeu o Flamengo e aconteceu um empate 0-0. Um jogo 0-0, o torcedor não gosta, ninguém gosta. Não é bom. Falta o quê? Falta o ápice, falta o principal do jogo, o gol. Porque por melhor que seja o jogo, e nós já tivemos grandes jogos maravilhosos no 0-0, mas sempre sai, o pessoal fala, podia ter acontecido um golzinho. Nossa, podia ter saído um gol. O gol é o principal. E no Flamengo e Botafogo e Flamengo, ele não saiu. Eu não vi esse jogo. Não vi nem melhores momentos exatamente pelo 0-0. Eu vou caçar melhores momentos em jogo 0-0? Pelo amor de Deus. Não vi o jogo. Sei que teve bola na trave. Não vi. Mas eu vi o Grêmio e Cruzeiro. Atentamente, o jogo do Grêmio contra o Cruzeiro em Porto Alegre. E um jogo que frustrou a torcida do Cruzeiro e eu tenho certeza que também a torcida do Grêmio. Frustrou a torcida do Grêmio. Por quê? O Grêmio tem a vantagem. E vantagem é vantagem em qualquer lugar. Aqui ou no planeta Júpiter. No planeta Terra, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. É vantagem. E o Grêmio tem a vantagem. A vantagem de um empate de 0-0 e a vantagem de ter vencido o jogo, né? Venceu, pronto, acabou. Olha, o Cruzeiro não jogou bem. Duas peças ontem no Cruzeiro, na minha opinião, duas peças ontem não jogaram o futebol que jogam. Isso desencadeou a atuação do time, na minha opinião. Thiago Neves e Alisson. Esses dois jogadores não foram os mesmos, porque isso aí refletiu no elenco. Sem falar do Sobs. Não, eu estou dizendo essas duas peças, porque o Sobs só não jogar bem ou jogar mal não faz a diferença. O Sobs não faz a diferença no Cruzeiro em momento nenhum. O Sobs. Mas o Alisson faz e o Thiago Neves faz. Esses fazem a diferença no Cruzeiro. Hoje. Esses fazem a diferença no Cruzeiro. Então, eles não jogaram. E o Cruzeiro foi muito pressionado no primeiro tempo. Nos primeiros 20 minutos, então, o Grêmio teve a oportunidade de fazer 2, 3. Não fosse a presença do Fábio, do goleiro Fábio. Aliás, no jogo todo, não fosse a presença do Fábio, em uma boa atuação, o Cruzeiro teria perdido com um placar mais tranquilo para o Grêmio. Um placar mais justo, não sei, mas seria bem mais tranquilo para o Grêmio. Mas o Fábio, infelizmente, e o goleiro tem isso, o goleiro passa por esse momento, por essa situação, uma bola que o Grêmio, no contra-ataque, muito rápido, chegando com uma certa facilidade nesse contra-ataque, a área do Cruzeiro, na frente do Fábio, no primeiro disparo, foi do Luan, o primeiro,
rasteirinho, queimando a grama, como a gente diz, bem colocadinho no canto direito, ele foi e defendeu. Mas ele mesmo explicou que quando ele defendeu, ele bateu na bola. Quando ele bateu na bola, a bola pegou efeito. É quando você bate nela aqui assim, ó. Você bate nela assim, ó. Ela sai rodando. A bola pegou efeito. Pegou efeito para o lado contrário. Se ele bate nela, se ele bate nela de chapa, poderia ter surtido um resultado melhor ou se ele consegue jogar para o lado direito. Mas ele caiu fazendo uma bela defesa e pegou na bola, dando a bola um efeito, explicações dele, e eu vi nitidamente isso. A bola saiu para o lado errado e aí, meu filho, caiu no Barrios, que estava sozinho, só tinha ele e o gol, não tinha nem o Fábio mais. O Fábio tentou voltar, o Fábio ainda tentou voltar, só tinha ele e o gol. E foi o único da partida. Aí eu disse que foi frustrante para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro não esteve bem. O Cruzeiro não esteve bem. E quase que o Cruzeiro teve a oportunidade, quase não, o Cruzeiro teve a grande oportunidade do jogo, na minha opinião, a grande, talvez a única, porque ele teve um chute de média distância do Lucas Silva, que o goleiro, o Groy, espalmou, e a grande única foi do Raniel, que para mim também não está surtindo efeito. Quando tira o Sobs e entra o Raniel, para mim é 6 por meia dúzia. 6 por meia dúzia. Tem a correria, do Raniel tem correria. Correria e trombada. Correria e trombada. Do Sobs você tem situações de esquemas que o treinador monta e qualidade. Mas ele não está bem. Todo mundo está vendo que ele não está bem. E não está tendo isso. Não está tendo isso. Mas do Raniel, quando ele entra, não esperem do Raniel jogadas de um jogador que é para ser titular do Cruzeiro. Nunca na minha vida. Jamais. 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 Com esse futebol que eu vi em todas as partidas que ele entrou. Não escapa nenhuma. É correria, vontade. E sem qualidade. Porque naquela bola que ele conseguiu sair dentro da pequena área, depois de, entre dois jogadores, ele meio desequilibrado, saiu e quando foi ao encontro dele, o Groy, um pouquinho só de qualidade, um toquezinho por cima. Ali é difícil, a decisão do jogador é difícil, a fração de milésimos de segundo, é muito difícil a decisão do jogador, mas quando o jogador tem qualidade, meu filho, o Thiago Neves ali poderia, o Alisson ali poderia, o próprio Sobs ali poderia. Eu não estou falando de Messi, nem de Cristiano Ronaldo, nem de Neymar, não. Estou falando de um Casares ali poderia. Do Raniel, a gente vai esperar só aquilo de ontem. Eu não tenho nenhuma dúvida. Chegou na frente do goleiro, chuta de qualquer jeito. É em cima do goleiro. Se passar, passou. É dentro daquela tese. Acerta o gol. Acerta. Ele acertou, mas o goleiro estava lá. O goleiro estava lá. O placar foi justo? Foi, claro que foi. A vitória do Grêmio foi justa. O Cruzeiro não esteve bem. A vitória do Grêmio poderia ter sido mais elástica, mais tranquila. Boa atuação do Fábio e da defesa do Cruzeiro na grande maioria do tempo. Em alguns momentos falhando, mas foi bem em grande parte do jogo. Mas a vantagem de 1-0, que é uma vantagem, é claro que é totalmente reversível. O jogo, a classificação está totalmente aberta. Eu acho que nem o torcedor do Grêmio, nem os jogadores do Grêmio cravam o Grêmio classificado. Ninguém é capaz de cravar Grêmio classificado. Eu já sou que em clássicos regionais, interestaduais e internacionais não tem favorito. Você tem o melhor momento, valores individuais, mas no clássico isso tudo cai por terra. Eu acho que ninguém crava Grêmio pela vantagem que ele conseguiu. Se fosse um 2-0, 3-0, aí o Brasil quase todo ia cravar Grêmio. Podendo haver até uma modificação, porque futebol é jogado e lambaria é pescado, já dizia Neném Prancha, né? Alguns anos atrás. Bom, então quarta-feira. E olha o que eu vou dizer, que eu imagino, eu. Quarta-feira não é uma decisão de classificação. Quarta-feira, para mim, decide a Copa do Brasil.
quarta-feira, para mim, decide a Copa do Brasil. Aquele que sair classificado, aquele que vencer. Se o Grêmio for o classificado, ele é campeão da Copa do Brasil. Se o Cruzeiro for classificado, é o campeão da Copa do Brasil. Para mim, no Mineirão, quarta-feira, nós vamos ter a decisão da Copa do Brasil. Porque o Flamengo não aguenta o Cruzeiro, o Botafogo não aguenta o Cruzeiro, o Botafogo e o Flamengo não aguentam o Grêmio. Então o clássico tem favorito. Hã? Então tem favorito. Você acabou de falar que para você não tem favorito. E já favoritou o Grêmio ou o Cruzeiro para ser campeão. Não, eu estou dizendo vou repetir. Tem gente que aplica o favoritismo no momento do time, nos valores individuais, que eu não faço isso. Eu não gosto de fazer isso. Nos valores individuais, no momento do time. Mas o Flamengo que eu estou vendo jogar há 10 jogos... Mas é o momento do time, você está caindo em contradição. O Flamengo que eu estou vendo jogar há 10 jogos e que eu vi jogar contra o Atlético, o Botafogo que eu estou vendo jogar, que é um time sem nada de espetacular, bem treinado pelo Jairzinho, muito bem arrumado, muito bem entrosadinho, mas no Grêmio e Cruzeiro, para mim, são os favoritos, sim. Mas você acabou de falar que não tem favorito. Eduardo, você quer ao pé da letra. Eu posso dizer que... Mas numa frase, eu só estou te mostrando que numa frase você falou, na seguinte você falou outra. Tá bem, mas para decisão, eu já não tenho favorito no Botafogo e Vasco, Botafogo e Flamengo. Eu não sei quem sai. Não tenho a menor ideia de quem sai. Eu só estou dizendo que você falou uma coisa numa frase e outra... Não, vou continuar. Para mim, clássico não tem favorito. Mas Cruzeiro e Grêmio para mim, clássico não tem favorito. Não tem. Grêmio e Cruzeiro não tem favorito. Eu estou dizendo o seguinte. Tá. Eu estou dizendo assim, Grêmio e Cruzeiro não tem favorito. Não tem nenhum favoritismo. Vou repetir. Mas o que sair vencedor é o campeão da Copa do Brasil. Por quê? Eles estão jogando muito mais do que qualquer um outro entre Vasco, eu estou com Vasco na cabeça, entre Botafogo e Flamengo. Aí eu vou nos valores individuais do Grêmio, eu vou nos valores individuais do Cruzeiro, eu vou no momento do Grêmio e eu vou até no momento do Cruzeiro, embora a pontuação na tabela do Campeonato Brasileiro seja diferente para Cruzeiro, comparando com Botafogo e Flamengo. Eu quero dizer, eu vou repetir, acho que a Copa do Brasil se define quarta-feira. O campeão desta competição sai quarta. Sai quarta-feira no Mineirão. Então não é o jogo da classificação do Cruzeiro, Flávio. Eduardo, José Alberto. Não é. Para mim é o jogo do campeonato do Cruzeiro. Ele vai jogar o título, na minha opinião. Vai jogar o título. Se o Cruzeiro for o vencedor na quarta-feira, vencedor com condições de eliminação pelo placar, eliminando o Grêmio, ele vai somar 5 conquistas igual o Grêmio tem hoje. Bom, mas eu disse há instantes atrás que futebol é jogado e lambaria é pescado. Você dizia, não é nem prancha. Botafogo e Flamengo são duas grandes equipes do futebol brasileiro. O Mano vai ter trabalho, o Mano precisa colocar na cabeça desse pessoal que está jogando e que sabe jogar muito, que esse jogo... Aliás, não precisa nem colocar na cabeça. Precisa fazer essa turma jogar e finalizar. O Cruzeiro não está finalizando. E as finalizações do Cruzeiro foram nas mãos do Marcelo Grohe. Nas mãos. Só do Lucas, do Lucas Silva, que foi um chute a meia altura, mais ou menos forte, não foi nem muito forte, nem devagar, e que ele espalmou bem. E essa entrada do Raniel na área. Só. E o resto foi bola praticamente atrasada. E o gol que saiu do Grêmio, que jogada foi aquela do Lucas Silva? Foi ali. Estava todo mundo colocado esperando um cruzamento na área. Ele não cruzou e nem chutou para gol. Ele jogou exatamente... Na mão do goleiro. Na mão do goleiro. Aí o goleiro armou o contra-ataque, saiu jogando, armou o contra-ataque, pegou a defesa do Cruzeiro toda desatenta, despreparada, toda mal arrumada. E saiu o gol. Mas foi o primeiro jogo. O Cruzeiro tem tudo para ser campeão da competição. Tomara que isso aconteça, tomara que os anjos digam amém.
Voltamos ao Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro pega o Sport do técnico Vanderlei Luxemburgo, que deu uma arrumada no Sport. Deu uma arrumada no Sport. O Vanderlei está fazendo no Sport. Eu ouvi isso num debate e achei interessante, comungo. Não sei se foi na Fox, acho que foi na Fox. Na Fox, no programa do Benja. A Fox tem tantos programas de esportes que eu não sei se realmente foi no dele. Um debate que eu achei interessante, que o Vanderlei ele está conseguindo fazer do esporte, e é o projeto que ele gosta de falar, o projeto que ele tem lá, fazer do esporte uma equipe para entrar na prateleira das equipes de cima do Brasil, de cima. Que vai começar o esporte a entrar sempre daqui para frente para brigar na cabeça entre os quatro. Sempre brigar na cabeça, não ficar numa zona intermediária. O Vanderlei está conseguindo colocar esse pensamento, essa filosofia no time do esporte e acham que ele vem conseguindo. Eu acho que o trabalho dele é bom. O trabalho dele é bom. O Cruzeiro tem uma decisão na quarta, o esporte não tem nenhuma. O esporte tem a vontade de chegar lá em cima, na ponta. E o Cruzeiro precisa também chegar lá em cima na ponta, mas o Mano Menezes deverá colocar um time aí mesclado, no mínimo mesclado. Porque o Cruzeiro também precisa pontuar no Campeonato Brasileiro. Porque o Cruzeiro tem que se agarrar às duas. O foco do Cruzeiro é a Libertadores. Como é o foco do Atlético. Estou falando de time nosso aqui. É a Libertadores. O foco do Cruzeiro não é ficar na zona intermediária para o campeonato do ano que vem. Não. Se ele não alcança o título, o foco é a Libertadores. G4, G6, G8, G9, qualquer G, mas que seja um G. Seja um G, não, que não seja perto da Z, próximo da Z. Então o Cruzeiro precisa pontuar. É uma decisão difícil do treinador. O Sport está na Sul-Americana, Eduardo? Eu nem me lembro. Não, né? Pode estar. Mas não tem jogo pela frente agora. Na quarta-feira ele joga pela Sul-Americana. Sul-Americana? É. Talvez possa. O Vanderlei, não sei se o Vanderlei. Tem Sport, Flamengo, Corinthians e Chapecoense na Sul-Americana. Então eu não sei se esse pensamento pode bater também no Vanderlei. Bom, mas vai ser um grande jogo. Vai ser um grande jogo. E eu espero que o Cruzeiro seja o grande vencedor. E o Atlético joga na segunda. Segunda-feira é o jogo do programa de televisão. É o Fluminense. E o Atlético tem... O Sport joga só dia 13 de setembro pela Sul-Americana. Então eu não contra a Ponte Preta. Não precisa dessa... Ponte Preta. Só 13 de setembro. Então o Vanderlei não tem Tá tranquilo. Não tem esse problema. O Atlético pega o Fluminense, tentando arrumar a casa. Mas o treinador está cheio de problema para arrumar essa casa. Então tudo pode acontecer. Está cheio de problemas para arrumar essa casa, mas está tentando arrumar a casa. O jogo é fora. E pegar o Fluminense do Abel, o Fluminense é barra, é difícil, é complicado. E o Atlético está tentando sair de uma situação para encarar uma outra que é de Libertadores. De pegar uma vaguinha na Libertadores, que é o foco do Atlético. O Micali vai ter trabalho para esse jogo aí. Para escalar um time, o Fred pode voltar, mas para escalar um time aí para jogar futebol. E o América na sua caminhada. O América joga sexta agora. Ele joga sexta agora aqui em Belo Horizonte. Na sua caminhada para voltar à Série A. E agora, no chamado segundo turno... Não, joga em Goiânia contra o Goiás. Em Goiânia, desculpa. Ele jogou contra o Náutico aqui. E o Goiás está lá atrás. Agora vai jogar contra o... Quase no Z4. Mas muito mal, velho. Mas é a mesma coisa, é jogo difícil. Olha aqui, o América agora vai encarar os seus principais adversários no segundo turno fora dos seus domínios, fora de casa. Porque ele pegou esse pessoal no chamado primeiro turno, entre aspas, dentro de casa. O América não pode. E dentro de casa, aqui no Independência, nem pensar em empatar. Nem pensar. Porque da primeira colocação cair para um sexto, sétimo, oitavo, é assim, ó. Pimba!
Era um estalar de dedos. Vídeo Guarani. É isso aqui, ó. Tá, é só estalar o dedo. Vídeo Guarani de Campinas. É só estalar o dedo. Tá, só estalar o dedo. Despenca. Então a América tem que estar atento e em casa é pecado mortal perder pontos. Esse tem que ser o foco da América. Tá bem, o América tá bem, tem tudo para que isso aconteça, mas ó, agora a inversão é ruim para o América. É muito ruim para o América. É muito ruim para o América. Então tem que tomar muito cuidado. Ok? Sobre isso, a gente vai prosear aqui com o Eduardo Panzi, Flávio Carvalho, Eduardo Silva e o José Alberto Teixeira. Já, já! Fica aí, sai não. Tchau. Harmonia em nossas vidas, sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos, BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi. A confiança é a maior prova de amor. É a base dos bons relacionamentos. É um laço entre nós e quem amamos. É a segurança que se constrói a cada passo, a cada etapa. Com a Prevenir Assistencial, você pode contar com a segurança dos melhores serviços e planos, em qualquer momento da sua vida. Escolha o plano ideal para você e sua família. Prevenir Assistencial. A confiança que você precisa. Academia BH Fight, fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. Ser sócio do futebol é prático. Para mim é prático, porque eu compro o ingresso pela internet. Só o fato de não pegar fila já vale R$12. Ser sócio do futebol é vantajoso. Pro churrasco aqui, ó, comprei cerveja, refrigerante. Só o desconto foi mais de R$12. Ser sócio do futebol é bom demais. E ainda tem os benefícios. Olha quem eu trouxe pra festa do meu sobrinho. Ser sócio do futebol é bom para o Cruzeiro e melhor ainda para vocês. 6. Não, a América está disputando título. Muito bem. Chegou aqui o anjo da guarda do América. Daqui a pouco ele vai falar. Olha, eu quero falar para você do BMG. É o seu banco, é o nosso banco. Você tem um Mastercard BMG? Que maravilha, use, vá buscar o seu. Consignado é com o BMG. Marieta, a melhor para a sua saúde. Marieta, sanduíches leves e sucos você encontra no Diamond, no BH Shopping e no Pátio Savassi. Diamond, BH Shopping e Pátio Savassi. Saladas que você monta na hora, sensacional. Os famosos sucos verdes, o Detox. E as saladas você montando na hora, ainda leva o cartão Fidelidade. Marieta, a melhor para a sua saúde. Quero abraçar o doutor Adriano de Silva, Advocacia, agora no 3212-2832. Também Advocacia Empresarial.
aos meus amigos Renato e Chiquinho, no Centro Automotivo Novo de Novo, que é o seu carro literalmente novo de novo. Na Francisco Sá, com platina, bateu, amassou, arranhou, fica nervoso não, fica estressado não. Centro Automotivo Novo de Novo. Abraçar também o senhor Eduardo e toda a família da Rede Gutierrez de Drogaria, que é a farmácia popular, aceita cartão do Ipseng e no genérico. É show de bola. Alô, seu Eduardo, tem cada descontaço lá, cada descontaço em toda a farmácia da rede, sensacionais os descontos. Rede Gutierrez de Drogaria. Um abraço também para o Danilo do Poço São Pedro. Poço São Pedro, na Niquelina, 918, em Santa Efigênia. Aberto 24 horas por dia, segurança total máxima, porque lá tem um posto policial também, aberto 24 horas por dia. E tem a DT Clean, a melhor gasolina do Brasil, com o melhor preço na bomba, DT Clean. Além disso, você leva a água mineral Ingá ou a Igarapé. Leva para onde quiser no garrafão de 20 litros, com o melhor preço também de Belo Horizonte. Posto São Pedro tem também o seu segmento em Piuí. Tem o Posto Funil, do mesmo grupo, com as mesmas vantagens na DT Clean. E você também leva um queijo artesanal maravilhoso, preço maravilhoso e um queijo feito com a alma, o coração, aquela técnica que só o meu amigo Danilo tem. Não é em quantidade, é em qualidade. Aquele queijo maravilhoso no Posto Piuí, lá no Posto Funil, lá em Piuí. Um grande abraço também ao Padre Lucas Almeida no 34260069, 34260069, que está fazendo viagens maravilhosas, vai te levar mais para frente um pouquinho a Terra Santa. Essa viagem está todo mundo esperando. 34260069. Ligue lá. Se você quiser fazer uma viagem agora para a Inglaterra, Portugal e Espanha, é o momento. 34260069. Abraçar o Antônio e o Leandro também, da Fábrica de Móveis Assépticos, móveis hospitalares, para vender ou alugar, no 3373-1133. Um abraço, Antônio. E olha, agora um recado muito especial para você. Ô, Eduardo, me presta esse seu telefone aqui. Olha aqui, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. O seu banco pode estar aqui, ó. Ó. O seu banco pode estar aqui. É só você querer. O seu banco pode estar na tela do seu computador. É só você querer. Você não precisa mais procurar um banco sujeito a pegadinha, caixa eletrônico, que às vezes chega lá, aparece na tela para você, fora, sistema fora. Você não precisa mais se preocupar em pegar o seu dinheiro, botar no bolso, na sacolinha para ir fazer pagamento. Você faz todo tipo de pagamento. Você faz depósito por imagem. Você faz transferências. Você faz TED. Você faz tudo no antigo Intermédium, hoje o Banco Inter, que é um banco 100% digital. Abra a tua conta. Abra a sua conta. O endereço está na tela. Está aqui, ó, para você, ó. bancointer.com.br. Está aí na tela. Abra a sua conta e você vai ter todas as vantagens de um banco chamado normal. Normal. Que você vai entrar, você vai no caixa, tem que passar na roleta russa. Não, roleta russa não. Na caixa. Na entrada lá na entrada para detectar metais. Não pode falar no celular lá dentro. Vai pegar a senha e uma fila danada, que é uma desgraceira no caminho da feira. E além de tudo isso, meu filho, taxa em cima de taxa. Se você respirar dentro do banco, se você espirrar no banco, você paga uma taxa. Se você esbarrar no companheiro, você paga uma taxa. Você paga taxa sobre taxa em cima de taxa, taxa em cima de tudo. No Banco Inter não tem taxa para nada. Todo esse serviço, todo o serviço é zero. Taxa zero. Taxa zero. É só com o Banco Inter. É o banco digital. É o banco do momento. E eu estou falando isso
para que você possa usá-lo em qualquer parte do mundo, em qualquer lugar que você esteja. Ah, mas em outros bancos também você usa, você entra no aplicativo. Tá... Não é a mesma coisa. Não é. Fora as taxas, fora tudo. E não é a mesma coisa. O Banco Inter é 100% digital. Saiu na frente. Então você tem o endereço na tela, ok? Ô, gente, vamos começar pelo Cruzeiro? Vamos começar pelo Cruzeiro? Depois a gente fala de Atlético e América no Campeonato Brasileiro. Vamos começar pela Copa do Brasil. Flávio Carvalho. Pois é, Afonso, um abraço para você, um abraço para o Eduardo Paz, para o meu amigo Zé Alberto, o homem das letras, né? E o Eduardo. Ele vai para o Copacabana Palace no final do mês, num evento de academias. Onde lançamento do livro Imortais. Lançamento do livro Os Imortais, onde ele tem três matérias lá. E a festa é no Copacabana Palace. Eu vou ver se pega um pouco de cultura aqui perto do Zé. Mas olha aqui. Tomei banho no Santo Satu. Ô, gente, é o seguinte. O Cruzeiro ontem, o Afonso disse bem aqui, na verdade, não fez uma grande partida. Algumas peças do Cruzeiro, eu acho que do meio de campo para frente ali, você pega o Sobe, você pega o Thiago Neves, você pega o Alisson, né? Na verdade, se você colocar no liquidificador e bater, não sobra nada nesse ataque do Cruzeiro ontem. Um ataque totalmente inoperante nessa partida de ontem contra o Grêmio. E o Grêmio, né, foi para cima, né, mostrou aquele futebol dele, aquele futebol envolvente, principalmente porque toda a bola passa pelo pé do Luan. O Luan é o grande articulador desse time do Grêmio, né, e é um jogador que faz a diferença. E quando ele joga, ele faz a diferença. Ontem teve aquela cabeçada que o Fábio defendeu na jogada dele, teve um outro lance no chute fora da área que o Fábio mandou para escanteio, e teve esse lance aí do gol do Grêmio, que para mim, né, o Fábio foi muito infeliz, na verdade. O Fábio foi infeliz porque ele espalmou para o lugar errado. E espalmou para o lugar errado e tinha uma pessoa no lugar certo, na hora que era o Barros, jogador do Grêmio. E com isso aí o Cruzeiro acabou tomando esse gol aos 46 minutos. E outra coisa, se você notar, a jogada começou em cima do Romero. E o Romero já estava machucado nesse lance. Estava sentindo. Ele estava sentindo, ele não conseguiu acompanhar. A jogada errada foi do Lucas Silva. Começou com o Lucas, né? Mas a verdade é que o Romero não conseguiu acompanhar porque ele estava machucado. Se ele estivesse bem, talvez o Grêmio não teria feito esse gol. E aí foi o gol que até agora deu a vitória para o Grêmio. O Raniel que entrou, ele fez apenas um gol contra a Chapecoense e aquilo serviu de parece que, pro Mano colocá-lo em todos os jogos. E não tem resolvido. O Raniel, depois daquele jogo da Chapecoense que ele fez aquele gol, ele entrou aí umas 10 partidas, não fez nada. Né? O Elber também, na verdade, estava sentindo ainda problema. Ontem ele entrou, né? A gente esperava que ele fosse resolver uma coisa muito apagado também. Ou seja, as peças que o Mano tinha no banco, né? O próprio Ezequiel está muito aquém. Mas não comprometeu, não comprometeu. Não. Pois mas está muito aquém ainda, porque o jogador, o lateral do Cruzeiro, aquele lateral que apoia, o lateral que vai para frente, que alça a bola nas áreas. Os laterais do Cruzeiro ontem foram um pouco, e o Diogo Barbosa, ele errou muito o passe, ele jogava a bola para lateral, ele jogava a bola para lateral sem fazer o jogo. Errou muito, mas errou muito mesmo. Então, só para completar aqui, Eduardo, então o Cruzeiro ontem, para mim, né, o Fábio fez algumas defesas, o Léo tirando algumas bolas, o próprio Murilo, certo? E chega, certo? Agora, tem que pensar no jogo de quarta-feira. E o jogo de quarta-feira do Mineirão, eu faço um apelo para você, torcedor do Cruzeiro. Para você que gosta do Cruzeiro, é importantíssimo a sua presença no Mineirão quarta-feira. Vamos botar 50 mil torcedores no Mineirão? Eu acho que não vai ter dúvida. Certo? Porque o Cruzeiro tem a chance, eu acho que o Cruzeiro tem a chance de reverter a situação aqui. Você não acha que o campeão da Copa do Brasil sai quarta, não? Eu acho também, certo? Acho também. Acho que, pelo que eu vi de Flamengo, o Flamengo tem vários jogadores que não podem atuar na Copa do Brasil, né? E o time do Botafogo é aquele time limitado. A gente sabe que é um time muito limitado. Então, Cruzeiro e Grêmio estão muito à frente de Flamengo e Botafogo. Então, é muito importante para você, torcedor do Cruzeiro, comprar seu ingresso na quarta-feira.
Agora, o Cruzeiro tem um jogo também importante no domingo contra o Sport. Se o Cruzeiro vencer o Sport, pelo andamento da tabela, o Cruzeiro pode entrar no G6. Porque ele passa o Sport, o Botafogo está na frente, vai jogar com um time misto também fora de casa, né? E o Flamengo também. Então, o Cruzeiro pode chegar no G6 se vencer o Sport. Só que quando chega aqui no Mineirão, o jogo com o Botafogo aqui, que vem com o time misto, e o Cruzeiro com o time completo. O Cruzeiro precisa ganhar do Botafogo. Se ganha, entra no G6, empata com o Botafogo. Então o Cruzeiro, na hora H de chegar ali, de brigar pelo G6, de brigar por uma vaga na Libertadores, está ficando a desejar. E isso aí o Mano tem que consertar. Eu não sei se ele vai colocar time alternativo, acho até que vai colocar time alternativo contra o time do Sport domingo, mas o jogo, sem dúvida alguma, é Cruzeiro e Grêmio. E para isso eu faço um apelo, mais uma vez, ao torcedor do Cruzeiro. Vamos comprar ingresso, vamos encher o Mineirão, vamos gritar, vamos incentivar o Cruzeiro do princípio ao fim, porque eu acho que o Cruzeiro tem condição de reverter a situação. Eduardo Silva. Afonso, família BH, um abraço ao Panzi, a você, ao Zé Alberto, ao Flávio. Olha, eu concordo com partes que o Flávio falou ali, o torcedor tem que incentivar e tudo. Mas não esqueça, quem está prejudicando o Cruzeiro é ele mesmo. Estou vendo o Flávio, o Afonso falar assim, o que ganhar aqui é campeão. Esse futebol, o Cruzeiro está ganhando, jogando? Quem garante? Veio aqui o misto, o reserva do Botafogo e tirou empate. Veio a Chapecoense aqui e ganhou. Qual a garantia que o torcedor tem? Olha que jogo horroroso. O Palmeiras veio aqui, o Cruzeiro meteu 3 Uma garantia ninguém tem no futebol. Não, sim. Então não podemos falar que é campeão, não. Podemos não. Porque o Cruzeiro não mostra, não demonstra essa qualificação. É uma opinião minha. Não, sim. Mas na minha, não tem essa qualificação. O Cruzeiro não está qualificado para isso. Olha que futebol maravilhoso. Um time que quer ser campeão do Brasil, dando 2 chutes no gol. Um no primeiro tempo e uns 48 no segundo tempo. Qualificação boa essa? Ah, pelo amor de Deus. O jogo de ontem foi horroroso. O Cruzeiro jogou mal, muito mal. O Fábio falhou? Falhou. Fez boas defesas? Tá pago, tá bem pago para isso. Ou só vai contar as boas defesas? Não pode falar que ele falhou? Falhou sim, e muito. O Cruzeiro tem pecado muito nisso. O Cruzeiro precisa retomar. E eu acho, particularmente, que o Mano demorou demais mexer no time ontem. Gosto do trabalho do Mano, acho ele um puta treinador. Desculpa aqui o palavreado. Mas o Cruzeiro precisa retomar. Precisa e muito. E, Mano, coloca time titular domingo, viu? Pra garantir 3 pontos, viu? Que você fez isso com o São Paulo, não deu resultado, não. Você tem feito, tem dado resultado, não. Eu não sei qual que é. Vale a pena. O torcedor vai entender. Porque muitos aqui, meus colegas aqui, vão me criticar. Mas eu não acho que o Cruzeiro vai ter uma missão muito fácil. Pelo contrário, até. Vou ser sincero. O Cruzeiro vai ter que jogar contra o Grêmio o que ele não jogou. E torcer pro Grêmio não jogar o que vem jogando. A verdade é essa. O Cruzeiro tem um jogo difícil. Primeiro, vai ter que atacar. Quem garante que ele não vai levar? Com isso que nós estamos vendo aí. Na minha opinião, o melhor jogador do Cruzeiro ontem foi o Murilo. Que não atrapalhou muitas bases, não. Porque o resto jogou nada. O Sobis deu vontade de entrar em campo, pegar ele pelo cabelo e jogar fora. Aqui, o Cruzeiro tem que repensar. Mano, você vai ter que repensar isso aí. E entra com o time, não entra com o time meia boca domingo, não. Garanta os 3 pontos. E o técnico Mano Menezes disse o Sobis. O Mano Menezes, eu não ouvi na entrevista dele falar isso. Eu não ouvi a entrevista toda. Mas disse o Sobis em entrevista que o Mano o parabenizou pela partida de ontem, pelo esquema tático do Cruzeiro. Pela participação dele no esquema tático. E o Arrascaeta está voltando, é bom lembrar, Afonso? O Arrascaeta voltou a treinar e pode ser uma opção para quarta-feira que vem. É um jogador, sem dúvida alguma, que pode fazer a diferença. Zé Alberto. Bem, um abraço aos telespectadores, telespectadoras, com os colegas da mesa aqui, da banca do BH Esportes. Assistimos atentamente também esse clássico do futebol brasileiro, que é Grêmio e Cruzeiro. Agora, eu não gosto mais e não posso falar que é um grande clássico do futebol brasileiro, porque não tem jogador de nível de seleção. São 2 times que jogam bem, têm bons jogadores, mas todos de nível médio para baixo. Porque se fossem bons, estavam convocados pelo Tite nessa maior seleção do mundo, que é a do Brasil, que ganha do Peru, do Uruguai, do Paraguai. Então, quer dizer, foi um bom jogo. Agora, deu para se notar claramente, nitidamente, que o Grêmio foi superior ao Cruzeiro nos 45 minutos iniciais, bem superior. Porque o Grêmio procurou atacar, procurou fazer o gol, enquanto que o Cruzeiro estava jogando mais defensivamente.
Agora, o Cruzeiro fica com toque de bola que já vem acontecendo há vários e vários jogos. O time joga bonito, mas não marca gols. Ora, se o Grêmio finalizou 8 vezes no primeiro tempo e o Cruzeiro finalizou uma aos 27 minutos, num chute do Lúcio Lucas Silva. Então, quer dizer, um time que 45 minutos chuta uma bola ao gol, não pode nunca, pelo amor de Deus, dizer que o Fábio é culpado. O Fábio ontem salvou o Cruzeiro de tomar de 2 ou 3. Por 2 defesas milagrosas muito boas. O Fábio é um bom goleiro, experiente. Vem no Cruzeiro há muito tempo, vem mostrando isso. Eu acho que no lance do gol, foi um lance em que a defesa do Cruzeiro dormiu. Porque foi um chute despretensioso do atacante do Cruzeiro, que o goleiro pegou, já lançou imediatamente no centro do campo ali, não sei o nome dele, jogou para o Pedro, colocou o Luan na frente do gol, o Luan chutou bem, o Fábio espalmou. Agora, o Fábio não espalmou para o meio da área, para o miolo da área, onde existem vários atacantes, não. O Fábio espalmou para um lado, ele não tem que escolher o lado que vai espalmar, não. Não, espalmou ele fez a a defesa. Área. Ele espalmou para o meio da área. Quê? Ele espalmou para o meio, no meio, dentro da pequena área. O meio, quase que na marca do pênalti. Na marca do pênalti. Não, ele espalmou, ele fez a defesa. Ele fez a defesa. E não jogou para o meio. Jogou para o meio. Ele jogou para a lateral. Não, Zé Alberto, jogou para o meio. Não jogou para o meio, não. Não, Zé Alberto, vê a imagem. Vê a imagem. Jogou na marca do pênalti. Jogou na marca do pênalti. E quem marcou o gol foi o Barros, que vinha pela direita. Zé Alberto, lá na ponta. Jogou na marca do pênalti. Não foi, não. Então você não. Mostra a imagem para ele, você não enxerga, não? Olha lá a imagem. Mas, gente, olha a imagem lá. Vamos render o Olha a assunto. imagem lá. Você não enxerga, não? Mas então eu acho o seguinte, sabe? Com a imagem? É que, pelo amor de Deus, não vamos culpar mais o Fábio de nada, não. Mas no meio certinho. No meio, coisa nenhuma. Zé Alberto, então você não viu o jogo. O gol foi marcado pelo Barros, estava jogando pela direita. Zé Alberto, você não viu completamente sozinho. Nós estamos mostrando a imagem. Nós estamos mostrando, o telespectador está vendo você falar uma coisa que não é verdade. Não espalmou para o meio do gol, não. Passou para o meio da área, não. Na marca do pênalti. Ele espalmou na marca do pênalti. Não foi verdade. Tem 1 minuto que vocês estão falando um negócio que a imagem está mostrando. Ô, Zé Alberto, a imagem está mostrando. Quer dizer o seguinte, um time que joga 45 minutos e finaliza uma vez, não pode nunca culpar goleiro nenhum de nada, porque o goleiro o Fábio fez o que ele tinha que fazer, e esse chute do Luan ele defendeu. Agora, os outros jogadores completamente desmarcados, o Barros veio pela direita completamente desmarcado e fez o gol. Agora, o Fábio salvou o Cruzeiro em 2 vezes, milagrosamente bem. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, o Cruzeiro joga um futebol bonito, de toque, mas a gente sente que o jogador do Cruzeiro quer ficar livre da bola o mais possível, depressa possível. A bola chega nele, ele já nem olha e já dá para o outro. Então, um time que toca a bola o jogo inteiro e não consegue finalizar mais do que uma vez durante 45 minutos, não merece nenhum respeito do adversário. No segundo tempo, quando começou o segundo tempo, parecia que o Cruzeiro ia esboçar uma reação. Começou nos 5, 10 primeiros minutos bem, ameaçou o gol, chutou em 10 minutos 3 ou 4 vezes, que não fez em 45, mas o Grêmio voltou a equilibrar o jogo, e quando equilibrou o jogo, a vitória do Grêmio foi absolutamente justa, poderia ter sido maior, o Cruzeiro não fez por merecer ganhar o jogo, nem empatar o jogo, o Grêmio mereceu, jogou bem, jogou melhor que o Cruzeiro e procurou atacar e marcar o gol. O objetivo do Cruzeiro seria qual? Marcar um gol na casa do adversário, o Cruzeiro não conseguiu fazer isso. Agora, pelo amor de Deus, você disse que o campeonato será decidido na quarta-feira. Grêmio ou Cruzeiro já são os campeões do Brasil. Olha a tabela de classificação desse brasileirinho aí e vê onde é que está o Flamengo, onde é que está o Cruzeiro. Tudo junto. Não, o que é isso? Mas só um minutinho. O que é isso? Você também não escutou eu falar isso. Que? Você não escutou eu falar sobre isso. O que eu falei sobre o Você falou que o campeão já está definido na quarta-feira. E sobre o Flamengo? E sobre a tabela, o Flamengo será e o Botafogo? Cruzeiro ou Botafogo. O campeão será o Cruzeiro ou o Grêmio. E sobre a tabela, Botafogo e Flamengo, o que eu falei? Mas o Botafogo chegou aqui com o Cruzeiro, Afonso, com o time reserva e empatou. Zé, então termina, tem o Eduardo aqui. Tá bom, então fica com a sua opinião, me deixa com a minha. Mas eu não entendo como é que você define a decisão do campeonato na próxima rodada, quarta-feira. Muito bem, então é a sua opinião. Tem mais tudo de tem outra rodada. Ok, então tá bom. Não, tá bom. Todo mundo falou, você deixou eu falar, deixa eu concluir. Não, mas você já tem o tempo que todo mundo falou. Pois é, eu estou cronometrando. Torcedor,
vai ao campo, não precisa nem chamar não, porque o torcedor cruzeirense vai ao campo, vai lotar o Mineirão, torce pro seu time, mas fala com o Mano Menezes, que não está fazendo nada demais no Cruzeiro, para mandar esse time chutar gol de qualquer lugar, de onde estiver. Porque se não chutar gol, não tem como marcar gol. Muito bem. Eduardo Pantes, só lembrando que eu estava revendo aqui as imagens, o Barrios chutou quase que foi um pênalti batido. A bola estava quase que do lado da marca do pênalti, quando ele chutou. Quase que na marca do pênalti, quando ele chutou, fez gol. Aliás, vocês todos viram. Viram agora o replay várias vezes. E eu continuo com a minha opinião. O campeão da Copa do Brasil sai quarta-feira no Mineirão, Eduardo. Até porque o Grêmio é o melhor dos 4 times, né? Se passa o Grêmio, claro. Ele é favorito. Eu acho que existe favoritismo. Para mim, o Grêmio é o favorito no confronto contra o Cruzeiro. Eu já falava isso antes. Até na época que o Atlético ainda estava, eu falava que se o Atlético passasse, o Atlético também não seria o favorito na semifinal. Agora, eu tendo a concordar mais com o meu xará ali, Eduardo. Eu estou com um olhar mais crítico. Eu não consigo enxergar onde vocês estão achando o Cruzeiro jogando futebol bonito. Os últimos 21 jogos, o Cruzeiro ganhou 5. 21 jogos. Dos últimos 21 jogos, o Cruzeiro ganhou 5. Perdeu 8 e empatou 8. E o resultado lá em Porto Alegre foi muito ruim. Muito ruim. O 1-0 é muito ruim, principalmente diante do adversário que o Cruzeiro tem pela frente, que é o Grêmio. O perigo de não ter que tomar gol, de não poder tomar gol em Belo Horizonte, ele é complicado. O Cruzeiro, além de ter que ser perfeito na frente, vai ter que ser perfeito atrás. Porque se o Cruzeiro perde fazendo um gol, ele poderia ter a perfeição lá na frente, atrás segurar um pouquinho, poderia até tomar um gol, dependendo do quanto fizesse lá, como aconteceu contra o Palmeiras, o Cruzeiro fez 3 gols lá, acabou tomando gol aqui, mas não foi isso. O Cruzeiro ontem confundiu respeito com receio. O Cruzeiro teve medo de atacar o Grêmio quase que o jogo inteiro. O primeiro tempo do Cruzeiro foi decepcionante. Um chute a gol, e esse chute a gol da intermediária, praticamente uma bola recuada para o Marcelo Groi. E o Fábio, que falhou para mim no gol, eu acho que ele tenta segurar firme um chute que era para espalmar. Ele tenta segurar firme, não consegue, a bola espirra e cai no pé do Lucas Barros. Mas o Fábio não é o principal culpado desse gol. Para mim é o Lucas Silva, que errou lá na frente, demorou demais para voltar, muito lento, o Romero machucado, e aí abriu-se um buraco. No momento que o Romero está voltando mancando, o Léo tem que sair para cobrir, forma-se o buraco, o Lucas Silva não consegue chegar, o Luan aproveita esse espaço vazio, finaliza, o Fábio tenta segurar firme, a bola espirra e sobra para o Barros. É um primeiro tempo que terminou 1-0, poderia ter terminado 3-0, porque o Cruzeiro foi decepcionante no primeiro tempo, não fosse o Fábio, o Grêmio teria tido uma vitória mais elástica. E o segundo tempo o Cruzeiro não melhorou. O Grêmio deu uma recuada, ficou esperando para sair na boa, e não conseguiu. O Grêmio caiu de produção no segundo tempo, não conseguiu encaixar nenhum contra-ataque. Então, eu não consigo ver, quando falam do Botafogo, vocês falando do Botafogo, o Botafogo não é isso, o Botafogo não é aquilo. O Botafogo está nas quartas de final da Libertadores. É um dos melhores times da Libertadores. O Botafogo está na semifinal da Copa do Brasil. Está à frente de Cruzeiro, está à frente de Atlético no Campeonato Brasileiro. Que time que não inspira confiança é esse que é o Botafogo, gente? O Botafogo tem jogado um grande futebol e empatou um clássico contra o Flamengo ontem. Quantas vezes eu já ouvi falar aqui que clássico pior não vence, às vezes o que está pior vai lá e vence, clássico, etc. O Botafogo veio aqui com o time reserva e se não é um gol que o Marcos Vinícius perdeu debaixo da trave, ele venceria o Cruzeiro, aqui em Belo Horizonte. Então, eu não consigo ver essa maravilha de Cruzeiro que muita gente está pintando, não consigo mesmo. O Campeonato Brasileiro do Cruzeiro é muito ruim mesmo. A Copa do Brasil, o Cruzeiro vai, mas vai meio que aos trancos e barrancos também, porque foi pior que o São Paulo classificou, foi pior que o Juventude classificou, que a Chapecoense classificou, classificou aqui na Bacia das Almas, faltando 3 minutos para acabar o jogo contra o Palmeiras. Que futebol é esse que está sobrando? E ontem, o Xará falou, o Mano demorou a mexer. O Mano olhou para o banco, será que o Elber vai decidir algum jogo? O Raniel vai decidir algum jogo? O Rafinha vai decidir jogo? Esses eram os homens de frente que o Cruzeiro pedia para decidir. Depois era Nonoca, era Hudson. O Rafinha era o melhor, Flávio, o Rafinha é um jogador de mais ou menos para ruim. Eu nunca vi na minha vida... Mas é melhor que o Raniel e que o Elber. Eu nunca vi o Rafinha na minha vida decidir um jogo para clube nenhum. Nunca na minha vida. Eu nunca vi o Raniel decidir jogo time nenhum na minha vida, nem o Elber. Então o Mano olhava pro banco dele e ele não tinha ninguém para entrar e mudar o jogo.
Absolutamente ninguém. Tem gente no departamento médico. O Arrascaeta seria um para entrar e mudar o panorama do jogo. O Flávio falou dele jogar quarta-feira, não joga. Não joga quarta-feira. Ariel Cabral faz uma... Tem torcedor do Cruzeiro que é de uma injustiça com esse argentino. A falta que esse Ariel Cabral faz no meio de campo do Cruzeiro é uma coisa absurda. Ele na Copa do Brasil é o volante que mais desarma, pelo menos era até o jogo de ontem. E ele é o do passe diferente. Ele é de uma enfiada, é um volante que sabe sair jogando, de uma enfiada de bola, e ontem ele não estava. Então faltou elenco ontem lá em Porto Alegre para o Cruzeiro. Porque quando o Thiago Neves não está jogando, quando o Sobis não está jogando, quando o Alisson não está jogando bem, quando o Robinho não está jogando bem, o Mano olhava para o banco e não tinha absolutamente ninguém que pudesse entrar e melhorar. Como não melhorou? O Raniel entrou e não fez nada, perdeu um gol. O Elber entrou. O Elber entrou ontem, parecia, quando eu estudava no Pio 12, que eu era mais velho, tinha 16, 17 anos, e jogava um menino de 13. Você toma a bola numa facilidade incrível. Botar o Elber num jogo sem espaço, porque o Grêmio tinha recuado as linhas dele. O Elber sem espaço é um jogador comum da Silva. Então, ó, eu tenho uma opinião, eu respeito a opinião de todos, mas foi decepcionante o jogo. O Cruzeiro tem um jogo complicadíssimo na quarta-feira aqui, vai ter que jogar à beira da perfeição para eliminar o Grêmio. E, ó, domingo é time reserva. É time reserva, porque o Grêmio vai de reserva. O Grêmio vai jogar com reserva lá em Porto Alegre contra o Atlético Paranaense. O Grêmio não tem viagem. E o Cruzeiro também não. Então, os dois times, se entrarem com reserva, vão estar zerinho bala na quarta-feira, e eu acho isso importante. O Cruzeiro vai precisar muito da parte física, porque o final, os 30 minutos finais, quarta-feira que vem, vão ser importantíssimos se o Cruzeiro precisar da vitória como precisa. Então é time reserva. Essa bola que tá jogando, bolinha... mas vai ter que ser time reserva contra o Sport, não tem jeito, porque o Grêmio vai de reserva. Então, o Cruzeiro tem que olhar muito o que o Grêmio vai fazer. O Renato já anunciou que brasileiro é time de menino. Eu acho que cada jogo é um jogo, essa frase é muito usada, principalmente numa decisão que, para mim, quarta-feira é decisão. Sai o campeão da Copa do Brasil. Para mim, sai o campeão. E outra coisa, o Brasil vai se surpreender na quarta-feira no Mineirão. Crave o que eu estou falando. Escreva. Escreva para você me cobrar. Passou um anjo aí agora. O Brasil vai se surpreender na quarta-feira no Mineirão. Escreva. Crave. Para segunda-feira me cobrar. Lembrando, o Grêmio não vai ter o Jeromel, de extensão, que é o xerife da defesa, ele toma conta da defesa. E pode não ter o Luan também. Luan, eu fiquei sabendo que viaja sexta. Viaja sexta agora, certo? Então pode ser que são os dois jogadores que fazem a diferença pro time do Grêmio. Eu acredito, sinceramente, eu tenho muita esperança de que o Cruzeiro vai fazer uma grande partida e vai vencer o Grêmio aqui. Eu não posso analisar o si, né? E nem a esperança. Quem viver, não. Eu estou analisando o que eu tenho visto durante a temporada. Não, o que eu falei, eu tenho esperança. É isso aqui, esperança, a gente tem que ter. Quem viver, verá. Vamos aguardar quarta-feira. Tomara. Vamos aguardar quarta-feira e vamos ver. Se você me perguntar quem é que sai de Flamengo e Botafogo, não sei. Não tenho a menor ideia. Também, e Grêmio e Cruzeiro, também não sei quem é que sai. E decide quarta-feira para mim? Decide Afonso, a Copa do Brasil quarta-feira. Deixa eu mudar aqui. Eu vou dizer sincero, entre Flamengo e Botafogo, pelo que está jogando aí, eu sou mais Flamengo. Pois é, apesar do Botafogo estar melhorando. Eu entendo também que o Grêmio pode poupar jogadores. Porque o Grêmio é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não. O Cruzeiro tem que lutar pelo G6. O Cruzeiro não pode ficar poupando jogador não, porque o jogo é domingo. Então o Cruzeiro vai jogar só na quarta. Pelo amor de Deus, tem muito tempo para descansar. Muito bem. O Cruzeiro precisa de agarrar de unhas e dentes no Brasileiro e na Copa Brasil. O Grêmio pode sim fazer um time reserva, porque já está na vice-liderança e tem praticamente garantido uma posição no G4. Muito bem. Só que o Grêmio, segundo o Renato Gaúcho, quer ser campeão brasileiro porque o Corinthians vai despencar. Vai despencar. E nesse discurso do Renato Gaúcho, ele vai poupar, eu tenho certeza. Mas no discurso dele, ele não deveria poupar. Gente, o Renato Gaúcho, 2 dias depois que falou isso, ele voltou ao microfone, pediu desculpa, falou que foi mal interpretado, que falou errado a palavra. Ele falou que o Corinthians, pediu desculpa ao Corinthians, falou que não queria dizer despencar e tropeçar. Foi o que ele falou. E depois disso ele já deu 4 ou 5 entrevistas, falou que a prioridade é a Copa do Brasil e Libertadores. Gente, nós vamos brigar com o técnico do Grêmio, o que ele falou? Eduardo, eu não estou discutindo se ele errou, se ele deixou de errar, se ele
falou tropeçar, ele falou e ninguém me contou, eu ouvi. Mas eu acho que você não ouviu o pedido de desculpa dele. Ele falou, vai despencar. Agora, tropeçar é tropeçar para o Grêmio ser campeão, para o Grêmio ser campeão. Esse é o pensamento. Se ele está com esse pensamento... Ele já abriu mão do Brasileiro. Tá bom. Eu tô te contando aqui. Ele falou que o Grêmio, a partir de 2 rodadas atrás, você não deve ter escutado, já tem 2 semanas, que o Grêmio só joga o Brasileiro agora com a garotada. Falou. Ele já falou. Então o que eu falei na quarta-feira, que sai o campeão da Copa do Brasil, é o único título que o Grêmio vai lutar por ele. Acabou. É igualzinho o Cruzeiro, nenhuma diferença. O Grêmio tá jogando a Copa Libertadores, é o favorito para ganhar a Libertadores. Isso eu não já. Que mundo vocês estão vivendo, gente? Isso aí eu tenho minhas dúvidas, favorito para ganhar a Libertadores. Nós vamos pular para o Atlético aqui, favorito. Libertadores é uma competição totalmente esquisita. Mas o Grêmio vai jogar, sabe com quem que o Grêmio joga a Libertadores? Com o time que vocês acabaram de descartar aqui, ó. Com o Botafogo. Eu descartei na Copa do Brasil. Olha aqui, vamos lá. Eu descartei na Copa do Brasil. Descartei na Copa do... Gente, então eu vou desenhar para ele. Eu estou dizendo... A Copa do Brasil é mais difícil que a Libertadores. Copa do Brasil é uma coisa, Libertadores é outra, Campeonato Brasileiro é outra coisa. Não sabia disso. E, o campeão da Copa do Brasil não vai ser do Campeonato Brasileiro e muito menos da Libertadores, na minha opinião. Na minha opinião. São competições distintas, são competições diferentes, são competições totalmente diferentes. O Atlético, Eduardo. Não, o Atlético está trabalhando para o jogo do final de semana. Eu acho que o Micali tem problemas para esse jogo. Eu acho que o principal setor do Atlético mais tem evoluído com a formação que o Micali idealizou e tem mandado a campo, que são aqueles 3 volantes. Está ali as imagens do treinamento do Atlético. É verdade. Carioca, Adilson e Elias, ele não vai poder contar com 2, né? Ele não tem o Carioca, não tem o Adilson, os 2 suspensos. Vai ter trabalho para substituir, porque o Carioca tem sido o melhor jogador do Atlético. Não tem nenhum jogador que se aproxime ao Carioca em termos de características no elenco. Melhorou muito. Talvez ele lance mão do Roger Bernardo para fazer a função de primeiro volante, mas ele vai perder em qualidade de saída, vai perder um caminhão de qualidade entre Carioca e Roger Bernardo. E ele está contando com o retorno do Blanco, que está fazendo a recuperação da tendinite, para o Blanco entrar no lugar do Adilson e fazer essa trinca com Roger, Blanco e Elias. Pode ser que pinte também até o Iago, que é um jogador que mais vem entrando nesse time do Atlético, na ausência dos titulares. Agora, lá na frente, pode ter o retorno do Fred, que para mim é importante. O Fred, 30%, é melhor que o Rafael Moura. O Rafael Moura é muito ruim, gente. Nossa Senhora. E ele ainda marcou o gol contra o Flamengo, mas jogou muito mal. E o Luan, que foi o melhor em campo diante do Flamengo. Que bom que pelo menos agora está dando... o Luan vai ter tempo para descansar de um jogo para outro. O que não dá é para colocar o Luan para jogar quarta e domingo. Eu ainda acho que demorou muito para tirar o Luan no final de semana. Estava 2-0, jogo ganho, jogo tranquilo, Flamengo recuado, tirou o atacante, pôs o volante. Eu falava durante a transmissão, para que deixar o Luan em campo? Mas ainda bem que não deu problema. Flávio Carvalho, você vê, tomamos o programa inteiro falando do Cruzeiro e era o dia do Cruzeiro, 30 segundos do Atlético, 30. Não, nada mais que isso. Vai pegar um Fluminense tentando a reabilitação do Campeonato Brasileiro. O Fluminense acho que não venceu as últimas partidas, empatou. Jogo na segunda-feira no Rio de Janeiro. O Atlético tem aí problemas, né? Eu acho que o Atlético tem jogado melhor fora de casa que dentro de casa. Então falar que o Atlético perdeu 3 jogadores, o Atlético com o time reserva venceu o Palmeiras lá dentro de São Paulo. Então, eu acho que tudo pode acontecer. 30 segundos do Atlético. O Atlético é um bom time para jogar fora. Então, quer dizer, vamos aguardar que o Atlético continue assim. Eu acho que a mão do Bicalho está aparecendo, o time está mais bem articulado, tem jogadas ensaiadas, o time começou bem o retorno, já venceu o Flamengo, e eu acho que o Atlético tem condições absolutamente normais para subir junto com o Cruzeiro para G6. Agora, Cruzeiro e Atlético é um ponto de diferença. Eu não sei porque que ele faz uma questão de comparar Atlético com Cruzeiro com Atlético. Eduardo, 30 segundos. Afonso, o Atlético, eu acho que ele vai para esse jogo lá no Rio de Janeiro, bem imbuído a necessidade dessa vitória, e ele tem feito os resultados fora. Então, eu acho que o Micali está no caminho certo aí. Muito obrigado a vocês. Um excelente fim de semana para você, Eduardo Silva, Zé Alberto,
Flávio Carvalho, Eduardo Panzi, e para você em especial, telespectador, o meu grande abraço, tranquilidade absoluta, um fim de semana sensacional, que o Cruzeiro vença o Sport, que o América vença o Goiás e que o Atlético vença o Fluminense. É tudo que a gente quer e é tudo de bom. Até segunda, se Deus quiser, e ele há de querer. Tchau, gente. Obrigado.